Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: podemos perder tudo, trabalho, relação, admiração, porém, nunca vamos perder a fé. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela presença, pelo alimento, pelas vestes. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. De todas as coisas dessa vida, a única que nós não podemos perder é a fé, porque o Senhor é o nosso consolo. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é aquilo que nos sustenta, o Senhor é tudo aquilo que nos mantém de pé. De todas as outras coisas, sempre vão haver dias sombrios, dias em que o telefone vai tocar, aquela conversa chata, ela vai acontecer, aquela informação que você não sabia, ela vai ser descoberta. E às vezes nós perdemos não apenas um amor, mas perdemos a admiração, a consideração, perdemos também a capacidade de acreditar, porque tem coisas que nós simplesmente não esperamos. Porém, quando Deus ele vem participando da nossa vida, quando nós vamos lendo a palavra de Deus, quando nós vamos adquirindo sabedoria, nós vamos tendo uma visão melhor de todas as coisas. É como se nós vivêssemos num quarto escuro e de repente aquela luz acende e nós podemos não apenas entender, mas compreender e observar todas as coisas. Porém, a luz, ela está nos nossos olhos, ela não está no ambiente. Você pode estar no mesmo lugar, você vendo tudo e a outra pessoa não. Por quê? Porque a nossa luz é o Senhor, a nossa luz é Cristo. E nós nos tornamos luz quando? Quando nós nos tornamos mais semelhantes a Ele. Não é uma questão de vontade, não é uma questão de estudo, não é uma questão de nada, é uma questão de amor. E quanto mais nós acreditamos, quanto mais fé nós temos, e talvez você ache que a sua fé é pequena, você vê eu todos os dias falando sobre o amor de Deus, o perdão, a misericórdia e tudo aquilo de bom que a Bíblia tem, e talvez você pense, poxa, mas a minha fé é tão pequena. A minha também era, eu nem fé tinha, eu era ateu, e hoje eu creio para a honra e glória do Senhor. Mas como que a minha fé ela apareceu sendo que ela não existia? Foi através da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus é impossível a gente aumentar a nossa fé. Sem a oração, sem a conversa com Deus, sem praticar as coisas que o Senhor nos ensina. Então por isso que eu digo para você que a gente pode perder tudo, só que a gente não pode perder a nossa fé. Às vezes a gente acha que a pessoa que nos contrata ou o empregador nosso, ele tem uma obrigação, porque faz anos que você trabalha naquele lugar, então de alguma forma, vou te contar uma coisa, todo o tempo que você trabalhou lá, você recebeu. Esse foi o acordo que vocês fizeram, você me dá X horas do seu dia e eu te pago X. Então não tem o que você achar que você deu demais ou fez demais. Quando nós fazemos o melhor que nós podemos, e Deus ele fala na palavra, olha, quando você for fazer algo para alguém, faça como se fosse para mim, para que as pessoas possam ver amor nas tuas atitudes, não por dinheiro, mas por temor, por obediência, por amor ao meu nome. E é assim que a gente começa a agir. Então, eu não tenho que esperar nada além daquilo que eu recebo no final do mês de outra pessoa. Ainda mais sendo que eu espero que uma empresa ela tenha um reconhecimento que muitas vezes eu não tenho. Quando nós não temos o Senhor na nossa vida, é difícil a gente praticar qualquer coisa que seja justa. Por quê? Porque tudo passa pelo crivo dos nossos interesses. Quando nós tememos ao Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, nós queremos agradar a Ele, não os outros. Então, às vezes, a gente fica com um prejuízo porque a gente sabe que a nossa recompensa, ela virá do Senhor. E a glória que o Senhor está preparando para nós é muito maior, é muito maior. Então, se a gente ir lá na palavra de Deus, em Hebreus 11, versículo 1, a palavra diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos
e a prova das coisas que não vemos. Olha que definição ótima de fé. A fé é a certeza daquilo que não esperamos, que não vemos. Ótimo, então eu espero algo que eu não posso ver, mas eu sei que algum dia eu vou ver aquilo. Isso é a fé. Agora, olha, tem uma palavra aqui que para mim ela é mais importante. A fé é o quê? A certeza. Nós não falamos já por diversas vezes que a própria dúvida é o diabo? A própria dúvida é o mal? Então, todas as vezes que eu duvido no meu coração de alguma coisa, a minha fé ela é corroída. A minha fé ela é destruída. Então, se eu confio em Deus, eu tenho a certeza que Ele fará o que tiver que ser feito. E eu não tenho que saber como isso vai ser feito, apenas que isso vai ser feito. O maior equívoco que a gente tem é querer, dentro de uma oração, colocar ordens a Deus, a forma que Ele tem que resolver o problema. Senhor, a minha vida antes era totalmente porque eu amava Ele, Senhor. Traz de volta o meu homem, o meu macho, porque a minha vida sem Ele, não tem sentido, Deus. Sério, isso é oração? Orar para seja feita a sua vontade é só Jesus, nós não. Nós traz macho, traz trabalho, traz emprego, leva doença e faz isso. Na hora que estava tudo bem, não disse nem obrigado, nem gratidão, não disse nada. Mas na hora do desespero eu tento encontrar um irmão que tem mais fé que eu, para que ele me dê uma ordem para Deus. Olha como a falta de sabedoria, ela gera em nós um caráter totalmente duvidoso. É muito fácil você entender em que estágio de conversão uma pessoa está. Basta você entender o que ela pede nas orações dela. Qual a intenção das coisas que ela pede? Pede para que o Senhor seja glorificado ou para que a sua vida ande para trás e volte do passado? Deus ele fala, as coisas do passado vocês esquecem. O que passou, passou. Eu não sou Deus de passado, eu sou Deus do futuro. Eu não faço profecia de coisas que aconteceram. Eu faço profecias de coisas que vão acontecer. Eu sou o Deus que dá crescimento, não o Deus que retrai. Então essas orações, ao contrário, esses pensamentos subjetivos de voltar, não. Nós vamos sempre para frente e as coisas elas vão se modificar. Por isso que esse perder tudo faz parte do processo. E talvez você esteja falando, poxa, mas eu não queria perder, tá? Passo 1. Aquilo que você não queria perder, você deu valor? Passo 2. Se for algo que envolve outros seres humanos, esses seres humanos, eles tinham Deus no coração? Ou era apenas seres humanos que você esperava demais? Passo 3. Você tinha Deus no coração quando você fez as suas escolhas? Você tinha o entendimento que você tem hoje? Não adianta a gente achar que vai viver no meio das trevas e vai começar a ser luz. Não vai. As duas coisas, elas não vivem no mesmo lugar. Então, Deus não fala que Ele fará novas criaturas à toa. Novo é novo, velho é velho. Aquilo que é novo mudou. Os planos de Deus são maiores que o nosso, são diferentes, os nossos são pequenos. Então, assim, se a gente espera que vai chegar para Deus e tudo vai continuar como está, tem alguma coisa errada naquilo que a gente acredita. Tá totalmente errado. Então, o lugar que eu estou buscando o Senhor, não tem o Senhor. Não é porque uma placa de uma igreja diz Jesus, só que lá dentro não é pregado o nome de Deus em lugar nenhum, muito pelo contrário, né? Acabam tirando a glória de Deus e tentando dar para qualquer outro tipo de coisa. Principalmente, né, que as igrejas, elas têm os bezerros de ouro. Na ausência de Deus, a gente cria a prosperidade, a bênção, né, o que a pessoa traz, e começa essas campanhas malucas. Campanha maluca. E aí você está adorando o Senhor para que você tenha entendimento, para que o Senhor te dê a salvação, ou de novo você quer fazer com que Deus faça aquilo que você quer, do jeito que você quer? É muito melhor do jeito que Deus faz, porque eu tenho a certeza que de tudo que eu já li na Bíblia, nunca falhou nada que Deus fez. Nós falhamos, Deus não. E aí, se a gente vai lá em Tiago 1, versículo 2, 3, a gente começa a entender por que as coisas elas começam a modificar? Por que nós começamos a perder as coisas? Por que nós passamos no meio da tribulação, da provação? Por que nós temos aflições? A palavra diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence,
essas provações, ela produz perseverança. Então as provações, elas servem para que a nossa fé, ela seja testada. E quando nós vencemos, isso causa em nós o quê? Perseverança. Perseverança é a capacidade de continuar caminhando independente do que aconteça. É continuar caminhando independente da minha vontade, independente se eu entendo. É continuar orando, é continuar louvando, é continuar agradecendo independente. Ainda que a figueira não floresça, ainda que falta fruto, eu não vou saber exatamente a passagem, mas a palavra diz: eu louvarei o Senhor. Ainda que as coisas não saiam como eu quero, eu louvarei o Senhor. E talvez é isso que esteja faltando na sua vida: louvar o Senhor, agradecer a tribulação. Olha a palavra, sintam-se felizes. De novo, sentimento. Deus é amor, amor é um sentimento, só Deus pode produzir felicidade. Então quando ele fala sintam-se felizes, ele está dizendo: o Senhor é convosco, Deus está com você nessa tribulação. Por que você está com medo? Por que você acha que a tua segurança é uma pessoa? Por que você acha que o teu futuro vai ser definido por um ser humano e não pelo Senhor? Se nós nos definimos cristãos, se nós cremos que Jesus ressuscitou do morto, se nós cremos no Espírito Santo, se nós cremos em todas essas coisas, nós cremos que o Senhor fará e não que outra pessoa fará. Pessoas podem ser sim influenciadas por Deus. Já vimos isso na Bíblia diversas vezes. Porém, cada um nessa vida tem o seu propósito e o seu valor. Às vezes você olha a sua vida como se você não fosse nada. Mas para Deus você é tudo. Talvez você ainda não deixou de ser semente. Talvez você ainda não floresceu, talvez você não acreditou até o limite, talvez ao invés de sentir a felicidade no meio da provação, você preferiu ficar se sentindo triste, se sentindo abatido, sentindo que nada dá certo, se vitimizando. Alguma vez esse comportamento já deu certo na sua vida? Eu acho que não. Então por que você insiste em procurar soluções que não funcionam para problemas que você conhece? Por que não dobrar os teus joelhos? Por que não fazer diferente? Por que não acordar antes? Ai, não tenho tempo. Acorda antes. Eu acordo 4 horas da manhã todos os dias para dar tempo. Para mim isso é a parte importante do meu dia, porque eu vou dormir mais e vou ter o quê? Não vou ter nada. Tô conquistando o quê? E se existir o céu e o inferno mesmo, e você chegar lá na porta e já não tiver mais tempo para você correr atrás? Ah, eu tava dormindo. Ah, eu tava cansado. Pra ver as Netflix, pra ver série, pra ver Instagram, pra ver TikTok, YouTube, né? Pra ficar falando mal da vida dos outros, pra ficar fazendo fofoca no WhatsApp, né? Isso tem tempo. Pra orar, pra conversar com Deus e fazer algo que pode mudar a tua vida, não, isso eu não tenho tempo. Pra adquirir sabedoria eu não tenho tempo. E depois não sabe que a tua vida tá uma ruína e uma treva. Depois não sabe que o casamento acaba, por que é mandado embora, né? Não sabe por que não consegue passar numa prova, por que os outros não dão emprego. Cara, o nosso currículo é um reflexo daquilo que a gente fez com a nossa vida. Se eu não fiz nada de bom com a minha vida, o que você vai escrever nesse pedaço de papel? Não que isso signifique alguma coisa, mas dá para você perceber na fala das pessoas aquilo que elas têm dentro do coração. E é simples assim. E talvez então você não deva olhar a sua vida agora e falar: ah, então eu entendi, essa provação que eu tenho passado, isso daí é Deus que enviou para mim. Não, então beleza, vou me sentir feliz e glória a Deus. Não. Se é mal que está acontecendo na tua vida, talvez não seja culpa de Deus, porque a gente colhe aquilo que planta. Se a gente vai lá em Tiago 1, versículo 13 e 14, peço só um minutinho da tua atenção. Presta atenção nessa passagem. Quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas
As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas por quem? Pelos seus próprios maus desejos. Olha o que faz que a gente se engane: os meus desejos, o meu interesse. Então aquilo que eu tenho interesse, e esses interesses e esses desejos próprios, eles são maus, é isso que dá luz ao pecado. É isso que faz que a tribulação errada ela entre na minha vida. É isso que faz que a graça do Senhor ela saia dos meus caminhos. Olha, quando alguém for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus. Então a prova que nós passamos não é Deus que está nos colocando em prova, mas é a mesma forma que Jó também foi tentado. O diabo colocou situações na vida dele para ver se a fé dele era tudo aquilo que Deus falava. Então o mal que está na nossa vida, ele vem da onde? Dos nossos próprios desejos. E aquilo que eu desejo, eu crio a possibilidade de ser enganado. Não é à toa que você perdoa a pessoa, volta e ela mente e faz tudo de novo, porque você foi enganada pelo seu desejo. A tua vontade de ser otária, trouxa, foi tão grande que você perdoou uma pessoa sem Deus, achando que perdão é isso. Eu perdoo. Meu amor, perdoar não é uma palavra. Perdoar é um comportamento de quem é cristão. Por isso que o Senhor diz: olha, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Tá, mas o meu irmão, olha que palavra, irmão. Irmão, quem nós somos irmãos? Por Cristo. Ou você está cometendo um incesto, né? Tá saindo com o seu irmão? Não, é um irmão da fé. É um irmão que processa a mesma fé que você. Não é à toa que lá em Coríntios Deus diz: olha, se vocês forem casados com uma pessoa que elas não tem a mesma fé que vocês, e vocês viverem mal, viverem brigando, separa. Porque não tem sentido vocês dois estarem juntos, porque vocês não vão para o mesmo lugar. E olha outro fato interessante. Estou lá em 2 Crônicas, tá falando a vida do rei Salomão. É legal, o rei Salomão pegou tudo que o rei Davi tinha acumulado, né, de materiais para construir o templo de Deus, foi lá, construiu, maravilhoso, construiu uma casa para Deus, construiu uma casa para ele. Só que ele fez uma coisa que Deus tinha falado que não era para fazer: casou com a filha do faraó do Egito. Legal. Só que olha como é que é as coisas. Na hora de construir uma casa, eles não foram morar onde Davi morava. Eles criaram uma casa nova. E sabe qual foi a razão que ele não usou o palácio, que o pai dele morou antes? Porque naquele lugar já tinha ficado a Arca da Aliança. Então, por ela ter tido lá nesse lugar, ela ter permanecido lá por um tempo, esse lugar se tornou um lugar santo. Mas então pera lá. Então eu não posso morar lá porque a minha esposa ela é egípcia e ela não é digna de estar num lugar onde é santo para um judeu? Então ele sabia que essa pessoa não era da vontade de Deus, por isso que ele construiu uma casa para morar com ela. E o que vocês acham que foi a perdição de Salomão? Você acha que ele foi como Davi? Não foi. Por quê? Porque as mulheres dele foram a corrupção. E eu não estou dizendo mulher, homem. Nada quando eu leio na Bíblia, eu estou vendo gênero, eu estou vendo relacionamento, eu estou vendo comportamento. Então Salomão casou com uma pessoa que desagradava a Deus e ele não podia nem morar na casa que ele deveria morar, que era o palácio. Por quê? Porque ia desrespeitar, porque aquele lugar era um lugar sagrado. Então a mulher dele não era digna e nem era sagrada, então ela tornar impura a casa de Deus. Mas para ser mulher dele servia, mas para morar na casa de Deus não. Então, pera lá, para que eu vou me relacionar com uma pessoa dessa? Olha como por Salomão, por mais sábio que ele fosse, o diabo ainda fazia as armadilhas dele. Porque todas as vezes que a gente acha que um ser humano, mas ele pode ter casado com ela porque ia trazer estabilidade pro reino, que daí os egípcios não iam atacá-lo. Eu prefiro confiar em Deus, que se tiver que atacar, o Senhor vai depender, se tiver que acontecer, o Senhor vai fazer, não eu. Eu não vou sair criando coisas. Tem que ser irmão na fé.
Nós temos que crer, os nossos desejos. Então a palavra de Deus, quando ela é cumprida por ambas as pessoas, quando nós procuramos aquilo que Deus diz, quando o nosso relacionamento é feito pelo Senhor, aí sim a aprovação traz perseverança. De resto, a gente não pode querer comparar uma vida de uma pessoa que não tem intimidade com Deus e querer ficar enfiando as coisas de Deus nisso. Não dá. Isso é um processo, são etapas de conversão de alguém. Não tem como a gente pular do estado, não quero nada a ver com Deus, li uma página da Bíblia, oh, glória a Deus. Não, vai ter um tempo para que a gente se acostume, vai ter um tempo para que a gente entenda, vai ter um tempo para que a gente deixe de ficar insistindo nas mesmas coisas. E o tempo é teu, meu amor, é teu. Você leva o tempo que você quiser, o tempo que você quiser. A beleza ela é consumida, o dinheiro ele acaba, a esperança ela coisa, a tristeza ela vira depressão, tudo vai de ruim, vai piorando. Então, gaste o tempo que for necessário para você se convencer que a tua solução está no Senhor e não naquilo que você acredita. De resto, eu só gostaria que você não perdesse a sua fé, porque o resto, tudo que não for de Deus, você vai perder. Vai perder em nome do Senhor. Porque aquilo que Deus tem reservado para nós é algo muito maior, é algo muito melhor, é algo que dura por toda a eternidade. E é isso que nós queremos, que Deus ele atue na nossa vida, que o Senhor ele nos sustente, que o Senhor ele seja o nosso guia, que o Senhor ele nos guarde. Amém? Que Deus ele abençoe cada um de nós, com a graça, com a misericórdia, com todo o amor, com toda a bondade, que Deus ele nos ensine que sem Ele nada somos. Se com Ele as coisas já são difíceis, sem Ele impossíveis. Que Deus ensine a nossa oração, que a nossa oração não fale sobre nós, mas fale sobre Deus. Que a nossa oração seja fruto de arrependimento, de olhar no espelho e dizer o que vê, não de olhar no espelho e falar o que quer. O que a gente quer pouco importa. O que nós temos para oferecer para Deus que nós estamos cobrando tanto Ele como se Ele tivesse uma dívida com nós? Nós temos dívida com Ele, não o contrário. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.